Boa tarde a todos, queridos ouvintes da Rádio Cultura 104.9. O nosso abraço também aos internautas no YouTube, no canal da Cultura. Jesus nos abençoe para sempre. Dando continuidade nas perguntas e respostas endereçadas a nós no programa passado, estávamos referindo sobre o que é Deus, que muitas pessoas perguntam, e outras perguntam, por exemplo, quem é Deus? O que é Deus e quem é Deus são duas perguntas diferentes. Quem é Deus dá a entender um ser, né, qualquer humano. E o que é Deus já transcende isso, é uma pergunta mais profunda. É tanto que Allan Kardec fez essa pergunta: o que é Deus? Os espíritos responderam que é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Eles responderam também que nós podemos encontrar as provas da existência de Deus. Em tudo que o homem não fez, Deus fez. Não existe efeito sem causa. Então, os atributos de Deus, os espíritos também responderam que é perfeição absoluta, imaterial, por isso não está sujeito a mudanças. Então, ele é espírito. Ele está em toda parte, nós respiramos, vamos dizer assim, no oceano do seu amor infinito, não é? Deus é soberanamente justo, soberanamente bom. Deus é a perfeição absoluta. Então, nós estávamos dizendo sobre também o que seria o espírito. O espírito são seres inteligentes do universo, então nossa origem está em Deus. E tudo que Deus fez, o homem não fez. A perfeição absoluta está em Deus. E nós temos a nossa existência como origem nas mãos do Criador, Deus. Outras pessoas perguntam: qual a diferença entre alma e espírito? Qual a diferença? Os espíritos responderam: a alma é um espírito encarnado. É um espírito encarnado. Então, veja bem, a importância dessas definições para não deixar confusões e dúvidas. Os espíritos responderam isso a Allan Kardec. Mas os espíritos que revelaram a doutrina espírita, inclusive, eles revisaram com Allan Kardec para que a coisa se tornasse como precisaria ser, vinda pura do mundo espiritual. Então, os espíritos nos trouxeram essa terceira grande revelação, não é? E os espíritos, muitas pessoas perguntam, aonde eles moram? Existe um lugar onde os espíritos estão? E quem são esses espíritos? Nós falamos, os espíritos são seres inteligentes do universo. E quando estamos encarnados, nós temos o papel de alma, né? Somos almas. E quando desencarnamos, nos tornamos espíritos. E onde moram os espíritos? Essas são as perguntas. Porque eu vejo, às vezes, quando, por exemplo, a pessoa se vê diante de um caixão ou de um túmulo, de um ente querido, e ela fica se perguntando: será que acabou? Alguma coisa dentro dela diz secretamente que ali não é o fim. O túmulo não é o fim. Não é a morte. Tem algum mistério. Assim muitas pessoas pensam e sentem. Pode ser o mais incrédulo, pode ser o mais ateu,
Porque dentro de cada um de nós existe a consciência, onde estão as leis de Deus. Os Espíritos explicaram isso. Então existe um sentimento inato, sabe? É tanto que, como diz o ditado aí, se você soltar um ateu num avião, desligar as turbinas, ele deixa de ser ateu na mesma hora. Ele pede socorro, meu Deus, socorro. Então, dentro do ser, existe essa intuição, essa ideia inata de Deus. Mas a pergunta continua: aonde vivem os Espíritos? E os Espíritos responderam. Os Espíritos responderam que os Espíritos estão por toda parte. Povoam os espaços infinitos. Mas existem regiões que alguns espíritos não têm acesso. Os espíritos inferiores. Nem todos podem ir a toda parte. Somente os espíritos que já alcançaram um grau de pureza espiritual é que podem entrar em qualquer região do universo. Muito bem. As obras de Allan Kardec explicam claramente que, além do túmulo, a vida prossegue. Os espíritos, nós não estamos sozinhos. Estamos aqui no estúdio. Estão aqui conosco vários espíritos. Nas ruas, nos bosques, nos bares, nos lares, por toda parte os espíritos estão. Os espíritos são as almas dos homens que viveram na Terra ou em outros planetas, em outros mundos. Na Terra, segundo o espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, para cada encarnado, existe 5 desencarnados, 5 espíritos, convivendo conosco na atmosfera da Terra. Então veja bem, se a Terra hoje tem 8 bilhões de espíritos, multiplica isso por 5. Então a população ambiente da Terra é 40 bilhões de espíritos respirando conosco na atmosfera da Terra. Estão por toda parte, flutuam. Existem regiões, por exemplo, 500 metros, 1000 metros além do solo nosso, né? Que o Espírito André Luiz deixou bem revelado também nas obras dele, através de Chico Xavier, as colônias espirituais, as cidades espirituais, nosso lar e várias outras colônias que existem. Temos notícias aqui na nossa cidade de Uberaba, a colônia dos Crisântemos, acima de Uberaba, Sacramento, uma colônia chefiada por Eurípides Barçanufo. Temos a cidade de Nosso Lar, que a informação chegou bem claro pelo André Luiz, acima do Rio de Janeiro. Então, mais ou menos, aproximadamente 1000 metros acima. Daí para baixo, nós temos também 1000 metros, não, 1000 quilômetros, desculpe. Daí para baixo, nós temos as regiões espirituais que o André Luiz chamou de umbral. Por que ele chamou de umbral? Porque umbral significa soleira. Atravessar os umbrais da porta, tá certo? Então, atravessar os umbrais do túmulo, nós passamos por essa região, naturalmente. Essa região, ela é em volta, é a população ambiente da Terra. E como na Terra tem mais espíritos imperfeitos do que bons, a população aí é imperfeita. Então, tem todo tipo de vício, torpeza, sofrimento, espíritos ainda muito presos à matéria, essa região chamada de umbral. É isso, é um portal que divide as regiões mais superiores. Nosso lado está numa das camadas superiores do umbral. Então,
essas informações estão todas nos livros de André Luiz, né? No que o Chico falava da vida do espírito, né? Então, os espíritos dizem: estais no corpo, sois um espírito encarnado, que veio do mundo espiritual. De onde nós viemos? Do mundo espiritual. Essa é outra pergunta. Mas do mundo espiritual nós viemos, como diz o Chico, das regiões próximas, mais próximas à Terra, que é do umbral. Nós viemos para nos educar. Por isso que nós vemos todo tipo de rebeldia aí, ó, na Terra. Pessoas, né, a gente é complicado, todos nós temos defeitos, várias coisas, mas tem hora que a gente vê certos comportamentos terríveis. Veio dessas regiões, foi de onde nós viemos. Reencarnamos. Do berço ao túmulo é uma jornada curta, ou por mais longa que ela seja, ela é curta. Uma existência de 100 anos passa assim, ó, da noite para o dia. Pode perguntar a uma pessoa idosa aí de 80 anos, a vida é um abrir e fechar de olhos. Parece que foi ontem que ele era adolescente. Passou rápido. Então, vamos regressar à vida espiritual pelo fenômeno que nós chamamos morte, que nada mais, nada menos é do que a morte do corpo físico, que vai propiciar a desencarnação, porque morrer é uma coisa, desencarnar é outra. Desencarnar é libertar-se dos liames corporais, desprender do corpo. Tem pessoas que morrem e ainda ficam presas ao corpo por um tempo. Então, desencarnar é um processo, é outra coisa. Então, desencarnando, nós regressamos ao mundo dos espíritos de onde nós viemos. Ficamos um tempo por lá, somos às vezes recebidos por pessoas que a gente ama, temos alguns merecimentos, mas precisamos reencarnar novamente. Ah, é? Aí as pessoas dizem assim, mas qual o objetivo de reencarnar? Não seria melhor ficar só no mundo dos espíritos? Olha, o que Deus faz é justo e sábio. Então, a reencarnação tem o objetivo do espírito colaborar com Deus na sua obra, né? Ao mesmo tempo que ele faz o seu aperfeiçoamento em contato com a matéria, sabe, com os elementos que irão desenvolver nele a inteligência, irão desenvolver em nós os sentimentos, e através das provas sucessivas, das reencarnações sucessivas, o espírito vai de reencarnação em reencarnação progredindo, a fim de que um dia ele se torne espírito puro. Espírito puro. Mas isso não acontece só num planeta. Às vezes você pode ter 300, 200 encarnações num planeta. Várias vidas corporais você passou. Várias etapas. Não é? Então chega um ponto que você merece ir para um mundo melhor. E assim sucessivamente o espírito vai progredindo pelas sucessivas reencarnações, até que um dia ele não precise reencarnar mais, quando ele se torna espírito puro. Tá certo? Então é o caso de Jesus, que tornou-se um espírito puro. Puro. Ele não precisa reencarnar, mas ele veio com a missão de trazer o que o impulso, porque ele é o governador desse planeta, desse sistema, diz o Espírito Emmanuel. Então a única vez que ele encarnou na Terra foi a encarnação que nós temos notícia, através de Maria, não é? E do seu pai carnal José. E Jesus, ele... É por isso que está escrito lá, e o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Quer dizer, a ação de Deus. Jesus era um instrumento de Deus. E ele então
reveste de um corpo físico, viveu 30 e poucos anos na matéria, mas o tempo que ele exerceu 3 anos, né, ali, atuante, ele modificou a história da Terra. E é tanto que prova que é um espírito puro e que ele veio de outros mundos. Jesus não é da Terra. É tanto que ele disse: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. E Jesus, a gente vê então que ele é um ser extraterrestre. Ele não é da Terra. Mas ele veio ensinar-nos o caminho, veio nos apresentar que Deus é único, que Deus é infinitamente amor, que o amor e a caridade, não é, desenvolvidas em nós com total amplitude, amando como Ele nos amou, nos levaria à perfeição espiritual. Não é? Então, Jesus, na sua pureza, Ele governa o planeta, porque esses espíritos, quanto mais se tornam puros, mais eles têm contato com Deus, eles veem Deus. Foi o que Jesus falou: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Para ver Deus, tem que ter alcançado pureza espiritual. E isso se faz através das vidas sucessivas. Foi o que ele disse também: não entrareis no reino do céu enquanto não nascer de novo. É preciso renascer da água e do espírito. Quer dizer, nosso corpo, a ciência prova que é mais de 70% de água. E o espírito, então, começa na infância, onde ele tem o esquecimento do passado, ele começa um novo ponto de partida, a fim de fazer uma história diferente, ou reparar os erros, os males praticados em vidas passadas. Então isso é uma bênção, a gente saber de tudo isso. Então está aí algumas respostas, algumas considerações que irão nos tocar fundo a alma. Nos tocar fundo a alma. Então, é muito sério isso para nós. Vale a pena estudar a doutrina espírita, porque, olha, quando a gente estuda a doutrina espírita, ela é uma ciência, e tanto o católico quanto o evangélico, o budista, eles não precisam abandonar suas crenças, não. Não é? Allan Kardec falava isso. Porque o espiritismo tem para oferecer a todas as ciências e a todas as religiões, muitas vezes aquilo que lhes falta. É tanto que isso é prova que aqui em Uberaba, quando a multidão vinha visitar Chico Xavier atrás de um consolo, de uma notícia de um ente querido que tinha desencarnado, e muitas vezes vinham muito sofridos, muito aflitos, esses pais, essas famílias de católicos, né, de protestantes, às vezes, de várias religiões, encontravam consolo que eles não encontravam nas suas religiões. Então isso é muito bonito, por isso que o Chico era aquele exemplo de fraternidade, o exemplo, o que a doutrina espírita mesmo prega, que nós somos todos filhos de Deus, não é? Debaixo da bandeira do espiritismo há espaço para todos, nós não diferenciamos ninguém, e todos nós podemos nos dar as mãos. E a doutrina espírita, com a revelação dos espíritos, apoiado nos ensinos de Jesus, de acordo com os atributos de Deus, na lógica dos fatos, ela então esclarece, abre horizontes vastos, nos traz a consolação e a fortaleza, e uma maneira diferente, um ponto de vista diferente, uma maneira de ver as coisas, as pessoas e a vida de maneira muito diferente. Então vale a pena estudar. Você que está aí nos ouvindo, leia o Livro dos Espíritos, publicado por Allan Kardec, leia o Evangelho segundo o Espiritismo, leia, por exemplo, as obras de Chico Xavier, tantas obras maravilhosas, livros de cartas como, por exemplo, Somos Seis,
por exemplo, Vozes da Outra Margem, Vida no Além. São centenas de livros. Toda a obra de André Luiz, Nosso Lar, Obreiros da Vida Eterna, Mensageiros, Missionários da Luz, E a Vida Continua, Ação e Reação, Sexo e Destino, várias obras extraordinárias. E as obras de Emmanuel, como os romances, né, uma revelação da época do cristianismo, há 2000 anos, Paulo Estevão. Tem tanta obra maravilhosa aí para a gente ler, para a gente iluminar o nosso espírito, sabe, esclarecer e nos tornarmos pessoas mais felizes, porque essa luz da doutrina projeta em nós e começa a nos esclarecer que a gente precisa mudar, que a gente precisa fazer diferente, que a nossa maneira de ver, de sentir, interfere na nossa vida em todos os sentidos, não é? Vão nos dando a libertação de certas coisas que já não tem razão de ser mais nas nossas vidas. Então tudo isso vai nos trazer claridade para caminharmos na estrada, vai nos trazer fortaleza e bom ânimo para seguirmos em frente, vai nos dar esclarecimentos capazes de que a gente possa perdoar, ofertar o melhor, fazer o bem, evitar praticar o mal e constituirmos seres produtivos na onde Deus nos colocou, de maneira que nós possamos florescer aonde Deus nos colocou. Nosso abraço, que Deus nos proteja, Jesus nos abençoe para sempre. 3 minutos. 2 minutos. 2. Eu já publiquei um vídeo seu no YouTube, vou publicar esse agora. Ah, é o outro que eu gravei agora mesmo? Já publiquei ele. Ah, já está no YouTube? Tá. E esse aqui também?